Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Fernando Trader mais uma vez aqui para a terceira aula de hoje, pessoal. Para quem está acompanhando a gente aí, pegou a primeira e a segunda aula, estamos na terceira aula agora, de dia 3 de janeiro de 2023, tá certo, pessoal? Quem não é inscrito aí no nosso canal, peço que inscreva-se para que as notificações venham chegar até vocês assim que nós postamos com novos conteúdos aí, tá certo, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou Fernando, certo? Fundador aqui do canal Zero Loss e também fundador desses indicadores que nós estamos apresentando aqui dia após dia, tá certo, pessoal? Indicador esse para operar tanto no swing trade como no day trade, tá certo? Como no diferentes gráficos, certo? Box, gráfico de ponto, candlestick, enfim, e outros gráficos que existem aqui na nossa B3, tá certo, pessoal? Nossa plataforma da Nelogica, ok? Então, assim, essa é a terceira aula que nós estamos trabalhando aqui agora, certo? Tivemos essas operações aqui para baixo, o mercado deu uma consolidada aqui no começo, né? Depois ele deu essa arrancada aqui para baixo, fez fundo duplo, né, pessoal? Falando um pouco do price action aqui e análise gráfica e análise técnica, né? Que é os três conjuntos aí, certo? Mas e aí, Fernando? Você está me apresentando um indicador, porque você está falando sobre análise gráfica, análise técnica. Porque, pessoal, toda essa informação nós pegamos ela e colocamos no nosso indicador, tá certo? Criamos aí um indicador a partir desses pontos. O que é uma análise técnica, análise gráfica? É uma teoria, né? Uma possível teoria nossa, interpretando um gráfico, certo? O passado, o presente e projetando aí uma teoria para o futuro, uma interpretação para o futuro, tá certo? Isso é basicamente uma análise, certo? Saber de onde veio, procurar às vezes saber de onde veio e aonde está e para onde vai, tá certo? Então, o que acontece? O nosso indicador, ele passa todas essas informações para a gente em tempo real. Por exemplo, a gente vai começar aqui do começo enquanto a nossa operação está andando aí, tá certo, pessoal? Depois a gente vai chegar até ela. Então, o que acontece? O que é que ele passa aqui pra gente? No final no último pregão, eu já repeti essas palavras, vou repetir aqui na terceira aula de hoje. Já falei na primeira, segunda, vou falar um pouquinho aqui para quem não assistiu às aulas anteriores está ouvindo também, certo, pessoal? Então aqui, houve essa entrada aqui nesse ponto aqui já está até sinalizado, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó, nesse primeiro candle vermelho, no último pregão do ano, certo? De 2002, certo? Então ele fechou aqui o pregão já dando com tendência de baixa aqui, dando entrada, certo? No swing trade já podia ter entrado aqui, ó. Quando foi na segunda-feira, certo? Ontem, o que aconteceu? O mercado abriu já com gap de baixa. Então dessa entrada até aqui a última saída, ó, tá vendo? A primeira saída de retorno aqui, ó, deu 3.420 pontos, certo? Alcançando aqui, ó, até 3.700 pontos, certo? Isso aqui seria um swing trade, ok? Mas a partir desse momento de ontem aqui, ó, qual foi nosso indicador de uma entrada a outra, tá vendo, pessoal? Foi aqui embaixo, ó. Deu 3.000 pontos, tá certo? Então o nosso indicador ele nos conduziu aqui. Por quê? Porque o mercado estava caindo, então simplesmente o nosso indicador nos indicou essa continuidade aqui, tá certo? Nos trouxe essas informações aí, ok? Chegando nesse ponto aqui, ó. Chegando nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui embaixo, ó. Ele deu entrada nesse canto verde aqui, ó. Chegando nesse ponto aqui, o que foi que ele passou? Olha, Fernando, encerre as suas operações e faça uma compra. Foi o que nós fizemos, ó. Encerramos aqui e compramos, certo? Nós temos um processo aqui, pessoal, de parcial com 80% da nossa operação inicial sair com 140 pontos, certo? Esse é o primeiro passo das aulas que eu estou passando aqui para vocês, né? Da apresentação que eu estou
passando para vocês aí como se deve agir aqui com os nossos indicadores, certo? A princípio, tranquilo? Tendo em consideração que nós marcamos de lá até aqui, ó, 3.000 pontos, ou seja, mas Fernando, se dá 3.000 pontos, por que a gente tem que parar, fazer uma parcial? Exatamente aqui, ó, pessoal, nós fizemos essa parcialzinha, ó, nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Entramos nesse ponto aqui, já um pouco atrasado, e fizemos, ó lá, 140 pontos, tá vendo? 140 pontos nós pegamos e descemos aqui com um contrato até aqui embaixo, certo? Ó, ó lá, até aqui embaixo na saída nós fechamos esse um contrato aqui, ó. Vou ver se ele vai aparecer aqui embaixo. Vamos lá. A marquinha tá aqui. Vamos lá, porque tem uma ordem justamente em cima dele, pessoal. Olha aí, dois contratinhos, tá vendo? De compra. Um o stop gain, né, que finalizou lá, e outro que entrou comprado para cima. Aí a gente completou a operação aqui, certo? E subimos aqui e fizemos. Quando ele chegou nesse ponto aqui, pessoal, ele deu venda, tá vendo? O nosso indicador deu uma lateralizada aqui, mas deu uma venda nesse ponto. Então foi o que nós fizemos. Mas Fernando vendeu no fundo, não foi? Foi, pessoal, olha só. Então o que foi que nós fizemos? Nós invertemos a nossa operação e entramos aqui. Quando ele subiu aqui, ó, aqui já estava confirmada a venda. Então quando ele sobe aqui, ainda continua em ponto de venda. Eu vendo no melhor ponto da minha vida aqui, tá certo? Dessa operação. E venho e fico no gain, no lucro, certo? Então por mais que o mercado esteja lateralizado, a gente nunca perde nessa operação com esse indicador, né? Esse todos que nós temos aqui, certo? Por quê? Porque ele nos dá esse ponto de melhora da nossa operação. Fernando, não é médio para trás, não é, pessoal, a gente está seguindo a orientação do indicador. Vocês entenderam? Então aqui a gente conseguiu trabalhar dentro desse ponto e fez as nossas operações, certo? Hoje nós entramos aqui no automático. Quem opera aqui na plataforma automática da Nelogica sabe que praticamente não funciona a abertura de leilão. Essas informações eu já ouvi, um dos representantes falando, certo, pessoal? Eu já ouvi essas informações a partir deles mesmo, ok? Então, por motivo de segurança. Só que eu abri aqui o leilão, eu deixei a automatização funcionando justamente para estar comprovando isso aí. Realmente ele não entrou, a entrada deu aqui no ponto, certo? Eu vou colocar aqui automatizado para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui a ordem de execução aqui no automatizado, para vocês entenderem que deu uma compra justamente nesse ponto aqui, tá vendo? Olha aqui o ponto de saída que eu falei, tá vendo? Daquela venda lá, deu um ponto de saída aqui, ponto de compra exatamente aqui. Olha, pessoal, o mercado foi. Então o nosso indicador ele nos dá, ó, esse ponto de compra no melhor ponto de compra ele dá, certo? E o ponto de saída também, né? Ele poderia sair lá em cima, mas não deu, ele esperou todo esse pullback, e aqui acendeu esse candle verde, e aqui a gente saiu com aquela operação que nós fizemos cá em cima, tá vendo? Ó, nós fizemos nesse ponto aqui, ó, por aqui assim, certo? Pegamos todo esse movimento. Aqui, ó, lembra que eu falei que ele deu a entrada aqui, a gente vendeu aqui em cima? Eu tirei as marquinhas do coisa pra... Deixa eu pôr de novo aqui. Olha aí, tá vendo? Ó, aqui deu venda, né? E a gente entrou novamente aqui e ficamos tranquilos aí. A gente entrou pesadinho aqui, só que essas informações aqui eu não vou estar passando para vocês agora por questão de estar ainda recente, né? As informações que estou passando para vocês. Então eu não quero que vocês entrem pesado como a gente entrou aqui e tal, certo? Entre levinho, siga o passo a passo aí, certo? Então o que acontece? Aí o que ocorre, pessoal? Houve aqui novamente essa entrada, certo? No finalzinho da tarde, isso aqui foi o finalzinho da tarde. Eu até entrei também, tem compras aqui, tá vendo? Tem negociações aí, certo? Então hoje, o que aconteceu? Aqui, deu a entrada aqui e a gente saía, tá vendo lá? Dava o nosso, ó, vendo? Dava o nosso
A nossa parcial é de 80%, tá vendo? Só que não deu. O automático, no automático, né, na automatização, a operação só veio pegar aqui em cima. Até por questão de o próprio impulso do mercado, né? Se eu batesse manual, certamente ele só ia pegar aqui, por questão do impulso do mercado, né? A abertura do mercado, certo? Então nós fizemos duas compras aqui, o mercado desceu, certo? Ele desceu, foi o que nós fizemos. Nós nos defendemos aqui, pessoal, certo? Nos defendemos e deu compra, deu venda nesse ponto aqui, certo? Ele voltou, ó, nós vendemos novamente aqui, seguimos o mesmo parâmetro daqui, tá vendo? Vendemos, rapaz, agora vai subir, não sei o que, porque rompeu o mínimo, bateu o mínimo, violinou o mínimo, não sei o que. Não, quando chega aqui a gente vende de novo. E aí nós saímos na tranquilidade. E o mercado ainda veio cá embaixo, a gente, ó, tá vendo? Quando chegou aqui, ó, foi o que aconteceu, ó, tá vendo? Esse candle aqui, quem assistiu a essa aula anterior aí, né? A 2/2, a 1/2, quer dizer, 2/2/4, pessoal. Viu que a gente colocou essa ordem aqui apregoada, né? Só que esse candle, quando esse candle fecha para cima aqui verde, automaticamente é compra. Vocês entenderam? Até que deu aqui a venda, deu retorno para testar aqui e voltou depois, certo? Voltou depois, tranquilo? Aliás, não, perdão, pessoal, foi nesse ponto aqui, ó. Foi nesse ponto aqui agora, certo? Que ocorreu. Não, foi nesse aqui, ó. É que são bem parecidos, né, pessoal? Os movimentos são repetitivos. Entendeu? Então assim, ó. Fernando, onde é que eu boto esse stop dessa compra aqui? Dessa compra aqui embaixo, pessoal. Agora fica tranquilo que ele não vai pegar o seu stop aqui sem antes te dar a venda aqui, tá certo? Aí você entra vendido, beleza? Entra vendido, e se ele realmente vier aqui para baixo, você vai vir com ele, certo? Com o indicador, tranquilo? Então aqui deu essa pernada aqui para cima, ele deu essa compra aqui, certo? Deu essa compra aqui. Aqui também deu mais um ponto de saída, tá certo? Uma entrada aqui, certo? Aqui embaixo deu venda, a gente entrou. Aqui embaixo deu segunda venda, a gente entrou, vendido. E depois o mercado ele subiu aqui, certo? Eu fechei a aula porque deu mais de uma hora. A gente está limitando até uma hora para não ficar tão extenso, tá certo, pessoal? Até para publicar fica difícil, fica mais demorado a publicação, tranquilo? E nessa esticada aqui nós fizemos umas operações, certo? E deu uma contabilizada maior aqui, certo? Aí a gente entrou pesadinho aqui também e tal, certo? Essas operações a gente não vai também estar detalhando ela aqui, porque a gente está colocando aqui o passo a passo, os primeiros passos, tá certo? Para quem ouvir aqui entender do comecinho, tranquilo, pessoal? E entender também que vale, que também se pode lucrar um pouquinho mais, tá vendo? Nós estamos com 21 mil pontos aqui, ó, certo? Eu gosto de colocar a boleta desse jeito aqui, no porcentagem aqui seria, ó, 4 mil pontinhos, né? E aqui eu deixo aqui, processo de ponto, tranquilo? Tema desse vídeo, dessas aulas: ganhe de 100 a 4 mil reais por dia, certo? Na bolsa de valores, no day trade, né? Mercado financeiro. Fernando, eu posso operar também ações com esse indicador? Sim, senhor, pode. Qualquer tipo de ativo que tenha gráfico, tá certo, pessoal? Dólar, Fernando, também dólar, certo, meus amados? Inclusive eu vou, ao longo do tempo aqui, eu vou colocar também aqui uma demonstração do dólar. Talvez hoje não, mas a partir de amanhã eu faço isso. Eu já opere só o dólar. Por quê, pessoal? Porque eu gosto de ampliar a tela assim, tá certo? Aí fica melhor para vocês verem. Se eu colocar uma segunda tela aqui, o gráfico ele vai ficar achatado, tá certo? E aí vocês vão ter dificuldade de ver os detalhes das coisas, né? Que eu vou estar mostrando aqui, tá certo? Por isso eu gosto de colocar só um ativo na tela, tranquilo? Mas eu vou fazer vídeos. Quem quiser
que eu faça aula exclusivamente de dólar, pode deixar nos comentários aí, tá certo? Que a gente faz, certo, pessoal? Fica à vontade aí em comentar. Então aqui o mercado está descendo, mas o Fernando não está fazendo nada. Olha, tá dando venda no instante, pessoal. Começou a dar início de venda, certo? Só vai dar venda nesse segundo candle. Só que quando ele fechar esse para baixo aqui, eu posso fechar minha operação, tá vendo? Eu já posso fechar minha operação aqui no final, ó, entendeu? No entanto, quase 100% das vezes ele volta para testar aqui o indicador novamente, certo? Então, Fernando, por que você vai vender aqui? Eu vou colocar aqui uma ordem. Por que você vai vender aí, Fernando? Porque ele pode, ó, ele pode simplesmente bater aqui e já cair de uma vez, pessoal, certo? Se ele fizer isso, eu já me garanto a minha posição, né, da entrada aqui, certo? Caso contrário, eu espero ele testar lá em cima, depois que ele fechar isso para baixo, ele testa lá em cima e eu vendo mais um pouquinho. Vocês entenderam? É o que eu faço aqui ao longo do nosso curso. Por exemplo, essa compra aqui, ó, uma compra nesse ponto aqui, a gente, quando ele toca aqui embaixo, a gente compra novamente. Olha só para onde foi, tá vendo? Foi lá para cima, entende? Só que aqui está sinalizando já venda. O que é que eu espero? Eu vou comprar aqui para ele voltar para testar lá? Não, não vou fazer isso. Ainda que ele faça, eu não vou fazer, certo? Eu vou esperar ele fechar aqui embaixo. Aí sim, eu espero ele voltar lá para cima e eu faço a minha venda, minha segunda venda nesse caso, né? Mais uma segunda, pronto. Se eu tô com, eu vou trabalhar com 5 contratos. Aqui eu tô com 6 contratos andando. Eu vou colocar 7 aqui, porque aí eu encerro a operação que está em curso e entro com os meus 5 contratos, beleza? Então, se eu não tenho o meu perfil, né, a minha margem não está dando para eu entrar com 5 contratos aqui, e depois que ele me der uma oportunidade melhor, eu entrar com mais 5 contratos, o que é que eu faço? Eu fatio aqui, ó. Eu coloco 2 ou 3 contratos aqui. Quando ele voltar lá em cima, eu entro novamente com os meus 2 ou 3 contratos. Aí eu inteiro minha mão de 5 contratos. Vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam o que eu estou falando? É assim que funciona. Olha aí, tá vendo? Aí a gente aguarda ele, certo? Ele já deu essa perna aqui para cima, ó, deu compra nesse ponto, certo? Deu compra nesse. Ah, poxa, Fernando, mas deu compra lá em cima. Não, meus amados, aqui é o indicador, ele indica, a gente faz o que ele manda, certo? Por quê? Porque ele, olha lá, 600 pontos, tá vendo? A mesma coisa aqui, a gente vai, poxa, mas caiu tanto, vai entrar nesse ponto. Calma, pessoal, tenha calma. Olha o passado aqui, ó, veio o passado dele, ó. Ó, tá vendo? Ó, quantos pontos ele entregou aqui para baixo? 700 pontos, tá vendo? 600. Desse ponto de venda aqui, melhor, ó, veio para 740 pontos, entendeu? Observe o histórico dele, entende, pessoal? Daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer, mas o histórico a gente pode analisar ele aqui, entende? Fernando, e o meu stop, onde é que fica dessa operação? Acima aqui, pessoal, acima. Lembra que o stop tá cá embaixo, ó, dessa venda, dessa compra? Ele não vai, olha só, ele já está começando a dar venda, tá vendo? Aqui em cima, tá vendo? Então ele nunca pega esse stop aqui. Agora se eu coloco aqui, ó, o que é que acontece? Se eu não estou preparado para reverter esse mercado, ele vai pegar o meu stop e eu vou ficar querendo comprar de novo porque eu acho que o mercado vai subir. Porque eu quero comprar porque eu acredito que o mercado vai subir. Não. Entenderam? Não é bem assim, certo? Agora, como ele já me deu esse sinal de venda aqui, ele só precisa concluir esse sinal. Aqui sim, aí eu pego o meu stop desse ponto aqui, certo? E eu vou fazer isso para ficar melhor. Só para vocês terem uma ideia, tá certo? Ó, tem que ser rápido, né, pessoal? Porque o mercado tá vindo para baixo. Ó, pronto, coloquei aí, certo? E aqui, ó, eu já coloco 5 contratos para ele. Ó, tá vendo? Para ele pegar aqui minha operação de venda, tá vendo? Minha operação de venda aí, ó. Pronto.
Tá vendido, ó lá. Ó, não pegou o outro. Falta pegar os 5. Pera aí. Olha aí, tá vendo? 3 contratos. Pronto, 3 contratos. O que é que a gente faz agora, pessoal? Ó, tá vendo como ele bateu aí e subiu? Ó, tá com 3 contratos. A gente vai descer esses 3 contratos cá pra baixo. Aliás, não, a gente vai... Como tá com 3 aí, a gente vai sair com 2 contratos aqui nesse ponto, tá vendo? A gente vai pegar 2 contratos aqui, ó. 2 contratos. Opa. A gente vai sair com 2 contratos aqui, ó, pessoal. Poder fechar esse aqui embaixo. Certo? Quando ele fechar esse contrato aí embaixo, a gente sai com 2. Tranquilo? E aí o que é que a gente faz? A gente espera uma próxima oportunidade lá em cima. Tá entendendo? A gente espera uma próxima oportunidade lá em cima. Se ele for, beleza, a gente entra mais pra cima. Ó, a gente vai colocar 5 contratos aqui pra sair lá em cima, pra pegar lá em cima. Se não, ele vai descer, certo? E a gente vai sair aqui com 140 pontos nesse ponto aqui. Tranquilo? Olha, 140 pontos. 140 no fechamento desse cara aqui, ó. Certo? E o restante a gente só sai quando o mercado der reversão. Beleza, meus amados? É assim que funciona. O restante a gente só sai. Ou então, se a gente quiser, pode deixar. Não, eu vou ficar aqui na mínima. Pronto, não tem problema. Certo? Se ele der reversão antes, a gente entra na reversão. Ou então a gente simplesmente não opera mais. Entendeu? Tem essa alternativa. Talvez seja a mais adequada para cada momento, ser exatamente não operar mais. Tá certo, pessoal? Como eu estou fazendo aulas aqui para vocês, eu estou dando continuidade aqui à operação, certo? Talvez, se der tempo, eu faço 4 aulas aí. São 4 horas de aula por dia aí, certo? De conteúdos. Olha aí. Certo? Deu entrada aqui no automático, tá vendo, pessoal? Ó. Olha aí, tá vindo, tá vendo? Então aqui segue aquele exemplo. Quem não pode, né, entrar com 5 contratos aqui, por exemplo, nós entramos com 3 contratos. Na verdade, nós colocamos aqui 5, só que como tinha, às vezes dá isso na plataforma, né, pessoal, dá essas coisas no próprio operacional, ele acontece isso. A gente coloca aqui para reverter, ele não reverte, ele simplesmente dá coisa lá e não pega, não responde exatamente aquilo que a gente gostaria. Ele faz alguma coisa, às vezes cancela alguma ordem, alguma coisa e não dá exatamente aquilo que a gente colocou ali, certo? Acontece muitas vezes isso. E essa foi uma das vezes, hein? Então nós entramos com 3 contratos, certo? Vamos sair aqui com 2, 140 pontos. Se ele der a oportunidade de venda aqui para cima ou até mais para baixo, a gente entra vendido, não tem problema, certo? Se ele voltar aqui antes de pegar aqui a gente aqui embaixo, aí a gente coloca mais 2 contratos lá em cima, certo? Aí para caracterizar justamente aquilo que a gente estava falando, de 5 contratos. Se não, a gente fecha a operação com 2, aí 140 pontos abaixo, certo? Esse caso está 150 ali. E deixa o mercado descer aí, certo? Só muda aí de posição quando o indicador ele nos indicar aí. Tranquilo, pessoal?
Fernando, qual o tempo gráfico que você está usando aí? Box 30R, pessoal. Mas Fernando, não é muito não? Não, pessoal, porque assim, ó, se você for usar um tempo menor, vou colocar aqui no 15, por exemplo, ó, 15R. Olha aí, muitas entradas, tá vendo? Entradas e saída. Olha que compra aqui, top de linha, venda aqui, ó, deu aqui em cima, tá vendo? Olha onde é que a gente tá vendendo, né, pessoal? Parece que não faz sentido isso. Entendeu? Só que aqui a gente tá vendo um tempo maior. Olha aí, ó. Opa. Ó. Tá vendo? Só aqui já deu para baixo 600 pontos. No período de 15, gráfico de 15. Só que deu essa venda aqui, tá vendo? Ó, deu essa venda nesse ponto, certo? Ó, deu essa venda nesse ponto aqui, ó. Entendeu? Então, olha aí, certo? Como é que a gente se sobressai dessa venda aí, certo, pessoal? Deu essa compra aqui novamente, ó. Ó, deu esse stop, mas automaticamente deu a compra lá e, ó, tá vendo? 300 para lá. Aqui deu, ó, 300 para aqui e deu os mesmos 300 para cima. Então ficou no 0 a 0 aqui na posição. Entrou vendido aqui, já está com 600 pontos. Aguardando o que? O ponto de saída, certo? Entendeu, pessoal? Deu essa compra, ó, aqui, deu essa venda aqui, né? Andou aqui para baixo, ó, 180 pontos. Observe como diminui, né, pessoal, a questão. Aí deu essa compra aqui, ó, até o ponto de venda, 190 pontos, 200 pontos. E aqui na máxima, 570 pontos. Olha aqui ele pegando o nosso alvo, tá vendo, pessoal? Pronto. Entendeu? Então, assim, se você quer fazer scalp, certo? Pode usar um tempo menor também. Quer fazer scalp? Pode usar também o mesmo tempo, não tem problema, um tempo gráfico maior, não tem problema nenhum. Olha aqui quantas vendas, ó. Vendas de operações aqui, ó, ó, operações aqui, ó. Deu essa venda aqui, ó, pessoal. 350 pontos aqui para baixo, certo? Mas deu essa compra aqui, ó, pessoal, tá vendo? Deu essa compra aqui, deu essa defesa aqui que você puxava, tá vendo? Ó, deu lá, ele voltou. Onde ele violar aqui o indicador, vocês fazem a compra e melhora a posição de vocês, não sai no 0 a 0, certo? Aqui novamente deu essa venda, ó, veio cá para baixo. Depois ele foi lá em cima, tá vendo, pessoal? Lá em cima e voltou aqui para baixo, certo? Então é sempre assim que ele funciona. Entendeu o que eu tô falando? Vamos voltar aqui para nosso. Então o melhor tempo mesmo, qual o melhor tempo? Para mim eu trabalho com o 30. É mais tranquilo, pessoal. A gente fica sossegado, certo? Dá tempo a gente tomar um suco, tranquilo. Entendeu? Olha aí, já deu já a operação nossa parcial, tá vendo? Ah, Fernando, mas estava longe, rapaz. Eu achei que ele não ia. Não vem, pessoal, tá vendo? O indicador indicou só alegria. Tá vendo? Só alegria, não tem esse negócio não. Fernando, eu opero só no gráfico de candlestick. Você tem um indicador já indicado mesmo para o candlestick ou qualquer indicador serve? Esse aqui, por exemplo, pessoal, serve, tá certo? Você pode operar com ele sem problema. Tranquilo? Ele deu a venda praticamente no mesmo ponto. Ó, tá vendo? Aliás, quando a gente muda aqui, automaticamente a venda já vem para aqui, ó. Nós vendemos nesse ponto e aqui no candle de 5 deu exatamente no mesmo lugar, tá vendo? E deu um pouquinho acima, mas aqui a nossa venda, aqui deu aqui, certo? Olha aqui as vendas, tá vendo? Essa venda aqui, ó, de hoje, ó, na máxima, tá vendo? Na máxima, essa venda aqui na máxima do candle, ó, da abertura. Deu pra gente aqui pra baixo, ó, 900 pontos, tá vendo? Depois deu essa compra aqui, ó. Olha o teste aqui embaixo onde ele testou, tá vendo? Comprou aqui, o mercado recuou aqui, onde é o stop? Aqui embaixo, tá vendo, pessoal?
Mas Fernando, stop desse tamanho. Tenha calma, pessoal. O mercado ele não vai vir aqui sem antes lhe dar venda. Vocês entenderam? Então você reveste a operação. No lugar da venda você tem, olha aqui onde deu a venda, tá vendo? Deu aqui, ó, 260 pontos, 270 pontos, tá vendo? Ele não, ó, tá vendo? Então aqui, ó, deu a venda aqui, o que é que eu faço? Eu entro vendido, certo? E aqui esse stopzinho, tá vendo? Que eu tomei aqui, ó, se o mercado não tivesse me dado exatamente lá 300 pontos, tá vendo? Mais que isso, ó, se eu só entro nesse ponto aqui, de não, vou querer 300 pontos, ó, no fechamento desse cara aqui eu entro, certo? Eu saio, ó, tá vendo? Nessas máximas aqui para trás, ó, eu saio, tá vendo? Então, olha aí, ou então nessa máxima que ainda não existia, né, na verdade. Então nesses pontos aqui eu saio, eu quero 200 pontos para cima, pronto. Ou aqueles 140 que nós sempre fazemos aqui, olha aí, tá vendo? Deu em dobro. Só que eu comprei aqui e o que foi que ele fez? Ele desceu. Na verdade ele pegou primeiro, pessoal. Ó, tá vendo? Daqui até aqui, ó, já pegou a nossa parcial lá, 160 pontos. Olha aí, tá vendo? Tem ah, não, ali foi comprinhas. Então o que acontece aqui? É lá pelo 30. Enquanto a gente tá falando, pessoal, o mercado tá caindo, viu? Ao nosso favor. Lembra? Fernando, não tá longe não, rapaz, essa venda não tá muito embaixo, olha aí, tá descendo, pessoal. A gente está a favor do mercado, entendeu? Nós estamos aqui com 500 pontos dessa operação, tá vendo? Então, olha só, deu essa venda nesse ponto, não, recapitulando, certo? Deu a entrada aqui, parcial lá em cima. Depois ele voltou, pessoal, tá vendo? Ele ultrapassou aqui o nosso indicador, mas não deu venda. O que a gente faz? Compra, né? E eu fiz aqui lá pelo box, ó. Comprei. E olha só quanto ele deu já aqui para cima, tá vendo? 450 pontos, máxima 500 pontos. Entenderam? Então não perdeu nessa operação. Ainda assim com esse gráfico que eu estou te mostrando aqui, ó, que ele não é o indicado para, com esse indicador aqui. Ele não é o mais indicado para trabalhar com candlestick. Nós temos um outro aí, vou mostrar ao longo da aula aí, certo? Aqui deu a venda, pessoal, tá vendo? Deu a venda nesse ponto e ele novamente, ó, testou aqui para cima, tá vendo? Então, se eu vendi aqui e ele testou mais para cima, tocou aqui na máxima do meu indicador, o que é que eu faço? Eu vendo novamente, certo? Mas nem precisou aqui, pessoal, olha aí. Ele deu duas mínimas aqui de 780 pontos antes de dar a minha entrada de compra lá em cima. Vocês entenderam agora? Então, mesmo se eu não tivesse feito absolutamente nada, ele me, ó, além, depois de ele me ter me contemplado aqui, ó, 1, 2, 3 vezes 700 pontos, né? Aqui a diferença é pouco, é 700 mil, pessoal, 3 vezes, né? Para baixo deu 700. E eu não quisesse aproveitar isso aí, ainda assim eu só perdi aqui, ó, 130 pontos de uma entrada de uma compra para outra. Mas só que antes disso ele me insistiu em me entregar aqui 700 pontos 3 vezes, pessoal. 4 com essa aqui, ó, tá vendo? Essas mínimas que eu tô falando aqui. Vocês entenderam? Então é isso aí. Depois que ele deu essa venda aqui nesse topo, opa, rapaz, mas que venda é? Que compra essa no topo? Olha só onde ele veio cá embaixo. Então o que é que a gente fazia? Fazia uma recompra. Ah, mas aí vai cair. Calma, pessoal. Se ele deu venda, ele vai voltar, compra. Ele vai voltar para testar aqui o nosso indicador e vai fazer exatamente isso aqui, ó. 700 pontos aqui para cima. Vocês entenderam agora, pessoal? Então se eu comprei aqui, botei, ah, rapaz, mas 800 por 900 de stop, isso aqui é uma proteção, pessoal. Certo? Tem um dia todo para ele chegar aqui embaixo ou então subir aqui lá para cima. Olha só, ele tá vindo agora, tá. Mas olha só, vocês estão tá, ainda estaria nessa operação? Claro que não. Entendeu agora? Claro que não. Ó, comprou aqui nesse ponto, onde ele veio aqui, ó. Comprava novamente, ó, tá vendo? Então assim, se eu estou trabalhando com 5 contratos, o que é que eu faço? Eu coloco 2 contratos na entrada ou 3. Quando ele fizer o movimento de teste cá no meu indicador, o que é que eu faço? Eu faço a segunda entrada. Vocês entenderam, pessoal? Não é médio. Entendeu? Não é médio. É eu fatiar. Quem eu parcelar. A gente não faz parciais na compra.
A gente faz sim parciais na compra, não é, pessoal? Então, ou na compra o que? Na saída, faz. E por que não faz uma parcial? Não faz parciais nas entradas? Só não pode fazer médio para trás. Saber que o mercado está vindo contra a gente e a gente está comprando mais. Aí tá errado, entendeu, pessoal? Não é esse tipo de operação que a gente está mostrando aqui para vocês. É seguir o nosso indicador, tá certo? Mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Deu venda nesse ponto aqui, ó, ele voltou, eu poderia vender aqui de novo, ou poderia esperar ele vender. A gente esperou, lembra que eu falei? Vamos esperar ele voltar. Agora a gente volta lá no 30. Lá no 30, ó, tá vendo? Olha aí, foi esse pontinho aqui que ele não alcançou lá pra gente. Se não alcançou, a gente não precisa ficar agoniado, vender aqui embaixo, fica tranquilo, certo? Aí tem que ficar tranquilo. Ah, mas só estou descendo com o contrato e o mercado está indo a favor. Ótimo que ele está indo a nosso favor. Entendeu? É assim que nós queremos. Na verdade, não é o mercado que tem que estar indo a favor, ao nosso favor. É nós que devemos ir ao favor do mercado, entendeu? Nós temos que seguir ele, porque ele não vai seguir a gente. Certo? Então a gente tem que identificar a tendência do mercado e seguir. Como é que a gente faz isso, Fernando? Olha aqui. O que é que o indicador está mostrando aqui? Não foi venda nesse ponto? Quantos pontos ele já desceu? Olha aí. Tá vendo? 320 pontos. Ele não mandou comprar aqui. Se ele mandasse comprar aqui, a gente comprasse, ele descesse 300 pontos e não subisse mais, que às vezes ele faz isso. Ele desce 300 pontos. Desce até mais. Entendeu? Só que ele volta. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês, pessoal. Aqui, ó. Pronto. Pessoal, eu vou tirar essas marcações aqui essa estratégia aqui, porque às vezes ela fecha muito o gráfico. Olha aí, tá vendo? Tirei, pronto. Então aqui, ó, deu essa entrada aqui, a gente conhece pelo candle vermelho, tá bom? Ó, depois ele andou exatamente 400 pontos. E depois, olha cá, tá vendo? Andou cá pra baixo, certo? Pagou os nossos 300, cara, certo? Ah, Fernando, mas ele andou ótimo. Olha só o que foi que nós fizemos aqui quando ele andou pra cá pra cima. Nós vendemos, pessoal, tá vendo? Porque a nossa entrada a primeira entrada foi aqui. Quando ele voltou aqui pra baixo, lógico que a gente não ia torcer pra ele fazer isso, né? Porque ele tava vendido aqui. A gente já queria que ele viesse logo pra cá pra baixo. Então, ó, a entrada ela já não aconteceu mais aqui. Ela automaticamente ela veio cá pra cima. E vamos imaginar que a gente tem a entrada aqui, ó, a entrada completa. E quanto foi que deu pra baixo? 500 pontos. Vocês entenderam? A mesma coisa deu aqui, ó. Compra aqui nesse ponto, certo? Olha onde o mercado desceu, ó. 400 pontos. Depois ele comprando aqui, como a gente fez realmente a compra, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Automaticamente a gente sai. E aqui é mercado o que, Fernando? Consolidado, pessoal. Perigoso, né? Mercado consolidado. Ah, mas o mercado consolidado eu sei como é que a gente trabalha. A gente compra na máxima, vende na máxima e compra na mínima. Onde é que a gente vai saber, pessoal, que a mínima é ali naquele momento? Quando a gente menos espera, ó, aqui ó, o consolidado, tá vendo? Quando a gente menos espera, aí ó, comprei aqui na mínima. Vamos imaginar que eu tenha comprado aqui na mínima para alcançar a máxima aqui, ó. Olha aí. Até deu aqui, deu certo. Deu certo, mas depois ele rompeu mínima, certo? Aqui novamente foi rompendo e tá aqui, ó, já. A máxima do dia ainda não foi alcançada, tá vendo? Ó. Então é isso aí, certo? A gente não trabalha com essa questão de suporte e resistência. A gente usa ele, né, como uma visão assim de coisa, mas a gente segue o nosso indicador. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Vamos deixar o mercado andar aqui para baixo. Então, pessoal, o mercado, ele, como eu falei, está em um sistema de consolidação, né? Tá segurando nessas pontas aí, mas ele está andando, né? De um ponto a outro aí ele anda bastante, certo? Agora ele está voltando aqui, ó, para testar aqui em cima. Fernando, posso vender novamente aqui? É um ponto de venda, pessoal, certo? É um ponto de venda aí nesse ponto. Vamos lá, vamos fazer uma vendinha aí. Deixar ele dar uma esticadinha.
Vamos colocar aqueles dois contratinhos nossos, né, pessoal? Foram dois contratos? Foram. Vamos colocar ele ali, ó. Deixa eu ver se ele fecha logo esse box aí pra cima. Se ele fechar, é bom que a gente já vende aí depois que ele fechar aí. Certo? E o bom é que a gente tá vendendo ele justamente acima do ponto. Tá vendo? Que nós vendemos o primeiro. Então tá tudo certo, né? Estão vendendo mais caro. Tranquilo? Olha lá. Vamos aguardar aí. Olha lá, tá fechando. Ó, não quer fechar, a gente já entra logo, tá certo? A gente tá com pressa, né, pessoal? Mas não pode ter pressa não, ele vai fechar. Entendeu? Então aqui a gente entrou com dois contratos, né? Com mais dois, que foi aqueles dois para fechar os 5 que a gente estava, né, pessoal? Nesse caso aqui, seria 4 contratos, né? 4 contratos porque para fechar os 5. Pronto, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai entrar com mais dois aí, tá certo, pessoal? Nesse ponto. Vamos ver se ele testa mais para cima. Ó, pronto, a gente entrou com mais dois. Agora a gente tá com 5 contratos. Justamente aqueles 5 contratos que a gente falou. Tranquilo? 5 contratos que a gente falou. E Fernando, e agora? E se esse mercado subir? A gente faz a reversão do movimento. Stop lá na máxima, tá certo, pessoal? Stop lá na máxima e a gente faz a reversão do movimento, não tem problema. Tranquilo? Ó. Te deixa o mercado trabalhar, tá vendo? Não tem que ter agonia, pessoal. É onde a gente acha que o mercado ele vai lá para cima, certo? É onde ele é os pontos certos de a gente vender. Tranquilo? É isso aí. Acontece a todo instante isso aí, ó, certo? Todo instante isso acontece. E a gente tem que ter cautela, tal, ter paciência, tranquilo? Esperar o mercado trabalhar. Fernando, e se ele não fizer isso? Se ele não fizer isso, a gente entra na reversão dele aí, entrado vendido, certo? Ou comprado nesse caso. Tranquilo, pessoal? A gente entra comprado aí. Lembrando que hoje já é a terceira aula, certo? Terceira aula do dia de hoje, pessoal. Já somamos aqui um valorzinho tranquilo, certo? Nessas operações, mesmo nesses consolidados que tá aqui, ó, a gente já conseguiu obter um bom êxito aí, certo? Aí a gente aguarda ele se movimentar, tranquilo? Ó, observe que essa aqui é a primeira operação que nós fizemos, ó. Ele não chegou até aqui, né? Chegou até ali e tal. Vamos ver, ele tá fazendo esse pullback aí agora. Observe isso, viu, pessoal? A gente imaginou que o mercado ia passar aqui, ia lá para cima, né? Ele já tá voltando para pagar a gente para aqui. Quando ele pegar essas duas ordens nossas aqui, desses 4 contratos que nós colocamos aqui, ele vai essa venda aqui, ele vai lá para cima, tá vendo? Ele vai dar uma estilingada aí para cima, ó, e aí fica mais tranquilo ainda, certo? Pra gente ficar positivo nessa operação, certo? Mas Fernando, e se ele não, aí a gente já tem que entender, pessoal. E se ele não fizer isso aqui para baixo, certo? Se ele não fizer isso aqui para baixo, a gente tem que, olha onde é que tá a nossa defesa, né? Olha lá, é lá em cima, não pode ser antes. Ah, se eu vendi aqui, coloquei o stop aqui, eu tô pedindo para ser estopado, você entendeu? Ah, tem essa máximazinha aqui, eu vou colocar aqui. Não faça isso. Se não der para entrar na operação, não entre, tá certo? Se a margem que vocês têm não dá para fazer operação, não faça, porque se fizer de forma errada pode trazer consequências, tá certo? Aí a gente aguarda,
que é que ele está fazendo aí? Está testando para cima para depois voltar, certo? E aí tem que ter ciência disso aí. Ciência disso aí. Tranquilo? Qual é o amparo, Fernando, que eu tenho nisso aqui? O nosso indicador, tá vendo, pessoal? Ele deu essa venda nesse ponto, certo? Veio cá, andou 300 pontos cá para baixo e depois ele voltou, nos deu um ponto de venda melhor. Nós entramos, tá certo? Colocamos aqueles contratos que nós falamos. Como ele chegou a pegar a nossa parcial de 2 contratos, a gente só estava com um contrato, certo? A gente tinha 5 contratos para colocar, para trabalhar aí pra gente, certo? Então nós entramos acima, tá vendo? Foi bom, foi tranquilo. Ele só precisa agora testar no ponto, ó, no primeiro ponto de venda da gente, que a gente já sai da operação e permanece nessa aqui. Tranquilo? Então é isso que a gente tem que fazer. Por isso que as aulas, pessoal, precisam ser longas, entendeu? Lembrando, pessoal, que eu vou... É importante que vocês que não estão inscritos aí, vocês façam as suas inscrições, tá certo? Porque eu vou fechar, eu vou fazer umas lives aí, certo? Só vai ter... acesso às pessoas que estão inscritas no canal, que aí eu vou mandar as notificações, certo? O horário e tal, direitinho. Ainda essa semana, talvez, viu, pessoal? E aí sim, certo? A gente vamos projetar aí pra gente ir pro grupo fechado, pra gente operar junto, certo? Aí vocês vão poder acompanhar o mercado e fazer operações juntamente conosco aqui, certo, meus amados? É isso aí, ó. Olha aí, tá vendo? E aí o que é que a gente faz? A gente fica tranquilo, por quê? Porque a gente sabe que ele vai fazer esses movimentos, tá certo, pessoal? Aí eu volto, mas aí, as dúvidas sempre é assim, mas se não fizer, a gente tem que saber o que vai fazer, né, pessoal? Se não fizer, a gente entra no movimento, né, a favor sempre do indicador, tranquilo? Sempre do indicador. Então, resumindo, nós temos a parte de baixo, a borda de baixo para fazer a nossa venda, e toda vez que ele der venda, ele vai estar na parte, o preço vai estar, a entrada vai estar na parte de baixo, e toda vez que ele passar para cima do indicador, que ele não der compra nessa transição, automaticamente a gente entra vendido também, né? Isso se estiver dentro do nosso gerenciamento, certo? Na nossa margem de operação, tranquilo? Olha aí, ele beliscou um pouquinho, pessoal, veio aqui e não pegou a gente, certo? Aí é onde a gente fala, vai fazer o que agora, certo? Vamos aguardar ele decidir aí. Nós estamos com 5 contratos, tranquilo? Se ele não, vai fechar para cima, tá vendo? Se ele não fechar aí para baixo, se ele não voltar aí para pagar a gente tem que segurar aí e esperar ele dar aí a entrada de compra, tá certo? Pra gente fazer a reversão do movimento. Ou então encerrar essa operação, tranquilo? Aí tem essa alternativa aí. Já são 12h50 agora, pessoal. 12 horas e 50 minutos. Hora de almoço, né? Uma paradinha para almoçar, pessoal. É isso. Aí a gente fica tranquilo, espera o preço trabalhar aí. Aqui faltou um trisco, né, pra ele pagar pra gente aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo, faltou pouca coisa para ele pagar os 140 pontos da gente. Aí vamos ver. Tá em curso ainda a operação.
Bom, nesse momento aqui nós estamos negativo nessa operação, ó, R$100, tá vendo? Ó, fechou. E aqui ele já começou a entrar em um processo de compra aí, ó, tá vendo? Aí a gente já fica atento para entrar no processo de compra. Vamos ver. Vamos aguardar ele vir aqui para baixo. Certo? Como ele fez isso agora, pessoal, a gente já não vai esperar aqueles mesmos 140 pontos, tá certo? A gente já vai dar uma esticadinha aqui para cima. Tá vendo? Por quê? Porque agora ele pode realmente já começar a dar uma esticada aí para cima e dar compra, certo? Então a gente já não prioriza aquela mesma quantidade. A gente já dá uma esticadinha aqui para cima para a gente defender a nossa operação, tranquilo? Isso não quer dizer que ele vai bater aí, vai fechar, vai acontecer, não. Que ele vai explodir aqui para cima ou vai continuar caindo. Essa é o gerenciamento. Quando a gente fez essa operação aqui, a gente esperava que ele realmente viesse aqui para baixo, certo? E já pagar pra gente. Como ele não fez e fechou mais um para cima, a nossa operação já ficou um pouco mais, né, mais difícil aqui pra gente. Então o que é que a gente faz? A gente já estica o nosso gain, já diminui o nosso gain aqui, tranquilo? É um sistema aí de a gente tá, olha aí, tá vendo? Ó? Olha aí o que é que o preço está fazendo. Aí em cima já vai dar venda, já vai dar compra, tá certo? Já vai dar compra em cima, entendeu? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai sair dela, certo? Onde é que está o nosso stop? Lá em cima, tranquilo? Nosso stop vai estar lá em cima. Só que ele não vai pegar. Antes disso a gente vai reverter a operação, certo? Se ele fechar esse candle aqui para cima, pessoal, já dá compra, ó, né? Se não, ele volta aqui e paga a gente. É assim que funciona o mercado. Vamos ver como é que está o 60 aqui, pessoal. 60, ó. O 60 ainda está no processo, numa transição aí de compra para venda, tá certo? Ou dessa transição de venda aqui, ó, já para querer engatar uma compra aí, tá certo? O nosso indicador já está mostrando isso aí. Pode ser nesse candle aqui, entendeu? Que ele já demonstra essa força maior de venda aí, de compra, de retorno. Ou pode estar simplesmente aqui testando aqui, ó, e ainda esticar para baixo, certo? Mas ele pode já querer testar aqui para cima mais, certo, pessoal? Não estamos tomando decisões a partir desse candle, mas eu costumo sempre colocar e mostrar que ele deu essa venda no último pregão do ano, ó, e já deu aqui pra gente, ó, 8.000 pontos, não, 5.000 pontos, 5.200 pontos, certo? Vai abrir um nesse instante, falta 5 minutos para abrir o próximo, aí ele paga a gente aqui embaixo, pessoal. A gente fica tranquilo, certo? Ele paga a gente ali embaixo sem problema. Pessoal, tá chegando já aqui, ó. Eu tô limitando as aulas em 1 hora, tá certo? 1 hora, no máximo 1 hora. Às vezes escapou ali aqui, passa 1h10. Mas eu vou estar sempre limitando isso aqui. Eu vou dar uma pausazinha só pra gente alcançar esse finalzinho aqui, tá certo? Vou dar uma pausa. Eu não... Bom, pessoal, dei uma pausazinha aqui que eu tô limitando as aulas em 1 hora, tá certo? Fernando, por que você não entrou aqui? O negócio é o seguinte, eu decidi aqui ao longo do caminho fazer o que? Aguardar. Ou ele pega o meu stop lá em cima, certo? É a última operação aqui, né? Ou ele pega o meu stop lá em cima ou ele volta no teste aqui do candle, certo? Do indicador, ele paga aqui pra gente, tá certo, pessoal? Então aqui a gente já não vai perder nada nesse teste aqui agora, ó, tá vendo? Ó, tá certo? Eu posso sair agora, Fernando? Posso sair nesse momento aqui agora. Tá certo? Eu posso sair nesse momento aqui, pessoal. Ó, pronto, eu já saí, tá vendo? Tô com um contratozinho. E agora para eu ficar negativo, ó, para ele ficar negativo, ele tem que passar desse ponto, tá certo? Então assim, sempre existe os testes cá para baixo. Como eu já estava comprado, eu fiz essa operação aqui, certo? Eu achei por melhor o nosso tempo já está fechando aqui, tá certo? Para dar um feedback para vocês nessa operação, eu preferi, porque aqui eu vou ter que fazer aqui novamente, tá vendo? Vou ter que comprar aqui para poder restaurar essa compra que eu fiz aqui, tá certo?
Por quê? O mercado ele faz isso o tempo todo. Então, pessoal, terminando aqui o tempo, eu vou encerrar minha operação aqui, tá certo? Essa live, essa aula, e vamos para a próxima, tá certo? Não sei se vai haver mais uma outra hoje, mas temos bastante aulas aí, tá bom, pessoal? Um abraço aí, espero que tenha agregado aí conhecimento para vocês, certo? Então, como eu estou falando, temos esse indicador, temos outros indicadores, tá certo? Tem uma série de indicadores, todos eles automatizados, tá certo? Na versão aí automática, certo? Na versão robô. Ok, pessoal? Um prazer aí estar contigo aí mais uma vez. Se inscreve no canal, ative aí as notificações, certo? Deixa aquele like, compartilha com seus amigos e tamo junto aí, meus amados. Um abração aí, fica com Deus e até a próxima.